Rosimeres Elas Alves, que tenho 39 anos e sou programadora de sistemas. Eu fui criada, né, na Igreja Universal. A minha mãe, ela conheceu a fé quando eu tinha 1 ano de idade. E daí, então, a gente sempre frequentou a igreja, a gente recebia, né, os ensinamentos, sempre fui fiel a Deus. Procurava me afastar do mal do mundo, né, de amizades, nunca fui de amizade, sempre procurei agradar a Deus, a servir a Deus e sempre tive no meu coração, né, a fidelidade a Deus e sempre fui dizimista fiel, sempre busquei a fazer o que agradava a Deus, né? E acabou que eu entrei na faculdade, eu fiz a Faculdade de Ciência da Computação. Quando eu me formei, a gente morava na cidade de Lages e por ser uma cidade pequena, não tinha muita oportunidade de emprego, meu pai decidiu que eu ia vir para Caxias do Sul, que eu tinha um tio que morava aqui e eu ia morar com ele até a gente se estabilizar. E nesse decorrer, a minha mãe ela resolveu se separar do meu pai. E ele era muito apegado nela, ele não aceitava a separação, ele entrou em depressão. Nessa época, só eu vinha na igreja, minha família já tinha se afastado, né? Eu achava que Deus não me ouvia, que eu não estava sendo vista por Deus, né? E me afastei da igreja. Nesse momento, meu pai, que já estava em depressão, acabou cometendo suicídio, né? Morreu. E aí foi onde que aí eu me afastei de vez, né? Parei de orar, parei de vir na igreja, mas sempre mantendo o temor, né? De não fazer nada que desagradasse a Deus, né? E devolvendo o dízimo. Eu recebi o meu salário, já separava o dízimo. Eu passava na igreja só para levar o dízimo. E nesse meio tempo eu conheci o meu esposo, né? No qual eu já estava afastado da igreja. E aí eu parei de dizimar. Aí logo quando eu engravidei do meu filho, daí quando eu voltei da licença maternidade fui demitida, né? Fiquei recebendo seguro-desemprego, como o valor que a gente recebia já não dava mais conta das nossas contas mensais e fixas, né? Começamos a acumular muitas dívidas e aí a gente resolveu comprar a nossa casa, demos o carro na entrada, né? E ficamos muito tempo sem carro, logo meu esposo também perdeu o emprego. Então, nossa vida que era confortável passou a ser bem complicada, né? A gente passou a ter vários problemas financeiros, né? Até que a minha irmã, ela me convidou para vir na igreja, né? A gente foi para agradar ela, mas não no sentido de permanecer, né? E ali eu tive, então, um encontro com Deus, né? E vi que, na verdade, todos os problemas que a gente tinha passado e enfrentado era porque a gente não tinha colocado Deus em primeiro lugar ainda na nossa vida, né? Voltei a ser fiel a Deus, né? No emprego que eu estava atualmente, mesmo com meus esforços, né, me dedicando, eu não conseguia aumento de salário, eu não tinha, ainda estava como programadora júnior, né? Depois de um bom tempo ainda. Hoje eu sou programadora sênior, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho uma profissão estável. A gente teve muitas conquistas, né? Deus, ele fez a justiça na minha vida. Foi eu fazer a minha parte com Deus, que Deus imediatamente fez a parte dele, né? E fez a justiça na minha vida. E eu voltei, então, a prosperar, voltei a ter paz. Recebi o Espírito Santo. Para mim, o Espírito Santo, ele tem mais valor do que qualquer coisa. E hoje eu sei que pode acontecer o que for, que eu não vou sair da presença de Deus, que ele é o primeiro na minha vida. Meu esposo, que não gostava da Igreja Universal, né, que dizia que de forma alguma ele iria frequentar, ser membro da igreja, né, através do meu testemunho, de vendo Deus me abençoando e abrindo as portas para mim, ele resolveu então me acompanhar. E aí ele começou a ir na igreja, ele pegou firme, né, ele começou a ser fiel também no dízimo. A vida dele também, Deus começou a abençoar. Ele que não tinha nem o ensino fundamental, Deus abriu a porta, ele fez um ensino fundamental, ensino médio. Ele entrou na faculdade, Deus abençoou, abriu as portas para ele. Ele tirou carteira que ele não tinha, ele recebeu muitas bênçãos financeiras. Então hoje, através da nossa fidelidade, né, Deus tem nos dado muitas bênçãos, né? Nós que tínhamos uma moto que sempre dava problema, Deus nos deu uma moto zero. Também tivemos a conquista do carro, que também é zero, Deus nos deu tudo, né? Eu tinha preocupação com os estudos do meu filho, né? Deus nos deu uma das melhores colégios aqui da cidade para ele estudar, né? Está evoluindo bastante no aprendizado dele. Também conseguimos, né, comprar uma joia, né, no Parque das Águas, que é o que eu sempre tinha desejo, né?
de poder levar ele, ter em águas termais, é um lugar bem amplo, bem legal para passar com a família, né? Também Deus tem nos dado possibilidades de ele estudar, fazer o Grêmio Estudantil, né? Ele faz futebol e tudo que a gente deseja Deus tem nos dado. Mediante todas as conquistas, né, financeiras e familiares que tivemos, o mais importante para mim foi o batismo com o Espírito Santo, que na verdade foi o que sempre na minha vida faltava, né? Faltava eu ter esse encontro com Deus, faltava eu ter essa força que só Deus pode nos dar. Pode acontecer o que for, a gente pode ter conquista ou não ter conquista, que eu vou permanecer firme na presença de Deus, que eu não vou mais ser enganada ou iludida ou até mesmo desmotivada, porque é Deus quem me motiva, é Deus quem me dá força e essa é a minha maior felicidade e conquista.